finalizando o capítulo 3 hoje. Então, para que a gente possa formatar o nosso estudo, nós convidamos a Adriana para poder fazer a leitura do exórdio de ambientação, e uma vez ambientada, a gente faz a prece inicial. Então, Adriana, pode ficar à vontade. Ok. Boa noite a todos. A leitura do exórdio está na página 99. Capítulo 42, o título, Glória ao Bem. Traz o seguinte epígrafe. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo, Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem. Quando não parta da confissão religiosa que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem, onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessa a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhe possamos fazer, mas se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, exaltando, enfatizando a frase lida, né? O Pai consagrará o bem onde quer que o bem esteja. Então, nós convidamos Liana para poder proferir a prece de início. Fechemos os olhos, aqueles que assim o desejarem, e vamos abrir os nossos corações, a nossa alma, para as nossas reflexões de mais um encontro nosso, buscando a compreensão dos textos que nos aproximam tanto do nosso amado Mestre Jesus. Que suas lições, mais uma vez, sejam por nós compreendidas e possamos aprender, como disse bem o exórdio, a fazer sempre o bem, mesmo para aqueles que se comportam nos trazendo o mal, que são dignos também de nossas atitudes do bem. Que possamos, através do nosso exemplo, seguindo os ensinamentos do Cristo, utilizar esse amor e a caridade para que possamos transformar dentro de nós e dentro daqueles que nos cercam, para que possamos enxergar melhor o caminho que nos é mostrado pelo nosso amado Cristo. Agradecemos desde já a presença da espiritualidade amiga, que sempre nos estendem a mão, nos intuem, para que possamos ouvir as palavras de hoje e transformá-las em atitudes, para que possamos encontrar este caminho
proposto pelo nosso amado Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Adriana, pela leitura do exórdio. Então, nós começamos a última parte do capítulo 3 do livro Missionários da Luz. Né? Então, o livro Missionário da Luz, no seu capítulo 3, ele nos traz o título Desenvolvimento Mediúnico. Então, ele está, André Luiz, mostrando para a gente, né, alguns irmãos que se propuseram ao desenvolvimento mediúnico, que se propuseram em um centro espírita a ser instrumento de intercambialidade entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. Só que nessa proposta desses nossos irmãos, alguns não obtiveram êxito, porque descuidaram do cuidado consigo mesmo. O cuidado com o corpo, o cuidado com a alma. E é isso que o final desse capítulo nos vem a trazer. Ok. Então, eu convido a todos a terem uma participação ativa, né? Principalmente hoje, que é o finalzinho do capítulo. Então, coloquem as dúvidas, coloquem os comentários, porque é isso que enriquece o nosso estudo, né? Então, nosso estudo ele é feito pela participação de todos. E volto a lembrar que a espiritualidade de luz, ela já tem um compromisso nesse dia de hoje, né? Conosco. Então, ela vem nos lares de cada um para assessorar o estudo, para assessorar as necessidades e também para intuir sobre comentários e sobre dúvidas, que muitas das vezes são dúvidas dos irmãos espirituais que estão assistindo o estudo e necessitam de colocar essas dúvidas através de quem participa. Então, se tiver uma duvidazinha no coração, abre o coração e coloca essa dúvida para a gente, ok? Então, vamos lá. Então, nós paramos o nosso estudo no parágrafo, tem um travessãozinho assim, escrito: o espiritismo cristão é a revivência do evangelho de nosso Senhor. Pergunto se todo mundo encontrou esse parágrafo, ok? Beleza. Então, nós fomos até a metade, mas eu vou ler o parágrafo para a gente poder retomar a ideia do encontro passado. Então, nos diz, então, Alexandre, explicando para André Luiz, que o espiritismo cristão é a revivência do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nunca podemos esquecer isso. Que a doutrina espírita é a revivência do evangelho do Cristo. Por isso que nós falamos do Cristo redivivo, né? Cristo redivivo é aquele Cristo que vive em nós. Então, a doutrina espírita, ela vem para fazer esse Cristo redivivo se manifestar em nós, através do nosso estudo, da nossa dedicação, da nossa atuação no bem, né? Então, a finalidade da doutrina espírita é essa: resgatar o Cristo em nós. E a mediunidade constitui um dos principais fundamentos vivos. Por quê? Porque a mediunidade é a intercambialidade com o mundo espiritual. O Espiritismo nos vem mostrar que a vida não cessa, que a vida continua, que o Espírito é eterno. Se o Espírito é eterno, essa intercambialidade, essa troca entre o mundo dos encarnados e o mundo espiritual é comum, né? É normal. E a mediunidade para nós, aqui no nosso estudo, é essa tentativa de nós nos elevarmos moralmente
através da prática do bem, das boas obras, do estudo que eleva, e essa elevação moral nos coloca mais a miúde em contato com o mundo espiritual, com o mundo dos irmãos espirituais de luz, tá? Então, a mediunidade constitui um dos fundamentos vivos do espiritismo. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médios. Nós comentamos no encontro anterior. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos, né? Então, o nosso estudo aqui é com o objetivo de fornecer instrumentos para que nós nos melhoremos por dentro, nos mostrando os caminhos de melhoria, os caminhos do autoconhecimento, do automelhoramento, né? Através do Espiritismo com Jesus, né? Do estudo do Evangelho. Mas, quando ele diz aqui que deve ser incentivado em nós mesmos, o espiritismo, a mediunidade, ela deve ser incentivada em nós mesmos com a vontade nossa em estudar, com a vontade nossa em aprender, em praticar o bem, em ser uma pessoa melhor no dia a dia. Isso que é o incremento da mediunidade. Vocês podem ter certeza absoluta que quanto mais nós nos encontramos frequentemente, estudamos a doutrina espírita, estudamos o Evangelho, durante a semana vocês se preparam para o estudo, procurando ter uma leitura edificante à noite, procurando pensar no bem, procurando pensar como que pode se melhorar, a percepção espiritual que ele está falando nesse parágrafo aqui, ela aumenta muito. Aumenta muito, né? Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade. Então, não basta a gente perceber a espiritualidade, a gente começar a sentir, né? A gente começar a interpretar situações do nosso dia, mas a gente tem que santificar. O que é isso? É tornar puro, né? É tornar puro essa percepção como uma misericórdia divina, né? Uma permissão de Deus para que com o nosso esforço em nos melhorarmos, a espiritualidade, nós percebemos a espiritualidade junto a nós, nos apoiando. Então, quanto mais nós nos empenhamos, maior a nossa percepção e saber que nós temos amigos espirituais também empenhados para que nós possamos nos melhorar, né? Isso que é santificar, né? Isso que é tornar santo, essa percepção dos amigos espirituais. Então, é imprescindível santificar, convertendo-a no ministério ativo do bem. Então, percebendo a espiritualidade, trabalhando em nós, que nós apliquemos isso em favor do próximo, aquele próximo que se encontra perto da gente. Então, é muito engraçado, né, quando a gente vê as charges, né, nos Instagram, né, mostrando várias passagens, dentro do Espiritismo, né, uma das principais é o seguinte, mostrando, é muito fácil ser espírita no centro espírita. Agora vai ser espírita dentro de casa, com aquele parente difícil, no trabalho, com as situações difíceis, né? Então, santificar, né, a doutrina espírita, converter a prática da doutrina espírita no Ministério Ativo do Bem, é a gente exatamente isso. É nós levarmos o que nós estudamos para o nosso dia a dia. E que não é fácil. Sobretudo, levar para o nosso dia a dia para nos policiarmos. Para nos policiarmos em ser uma pessoa melhor. Eu, no meu trabalho, eu coordeno um determinado setor, em frente à minha sala é a sala do café, né, do pessoal que eu coordeno. E eu acho muito engraçado. Outro dia eu estava lá na sala, no início da manhã, e o pessoal tomando café, e um comentou para assim, a minha meta de hoje, do dia, é não falar mal de ninguém.
Aí todo mundo deu uma gargalhada, né? A meta do dia do... Mas são coisas pequenas, assim, que a gente percebe que é difícil. É difícil. A gente, quando vai ver, já está maldizendo alguma ação do outro, já está maldizendo alguma prática, né? Nossa, fulano passou perto de mim e não me deu um sorriso. Já está errado. A gente tem que sorrir, né? Primeiramente. Tem que sorrir primeiramente. Eu falo com os meninos que trabalham na recepção lá do local, quando o paciente entra lá na recepção do hospital e o paciente dá bom dia, aí eu pergunto para o menino que trabalha na recepção, o paciente te deu bom dia? Deu. Quem está errado nessa história? Quem está errado nessa história? Quem está errado é o recepcionista. Por quê? Porque o paciente ele devia ter respondido bom dia. Ele devia ter respondido. Quem devia ter dado bom dia é o recepcionista, né? Nós devemos ser recepcionistas no nosso dia a dia. Nós devemos ser recepcionistas, nós devemos bom dia, né? Abrir uma porta, fazer uma gentileza, dar o braço para o idoso, fazer um auxílio. Nós devemos ser esse recepcionista do dia a dia. Se nós recebemos um bom dia para nós respondermos o bom dia, nós estamos errados perante o nosso estudo. Porque, na verdade, o bom dia tem que ser respondido ao nosso bom dia. Que nós tenhamos essa atitude, né? Essa atitude, essa ânsia de intuir coisas boas para aquele que está próximo a nós, né? Eu sempre falo, né, de um jardim que nós temos lá no laboratório, que nós fizemos com muito carinho, né, devagarzinho, nos montando coisa por coisa no caminho que os pacientes passam, com o intuito do bem, né, de fazer um caminho florido para os pacientes se sentir bem. Por que eu estou falando isso, né? Porque o intuito da gente fazer o bem, e aí a gente tem um feedback, né? Então, a resposta do bom dia é isso. Você dá um bom dia, você tem um feedback do bom dia. Logicamente, nós não podemos fazer esperando a receptividade, o retorno, né? Tem que fazer por emanar um bom dia de nós mesmos. Mas por que eu falei do jardim? Porque uma coisa que muito me emocionou, entre várias coisas, foi quando estava conversando com uma amiga que trabalha lá conosco, ela falou que uma paciente entrou no laboratório e teve um diagnóstico de câncer. E ela pegou abaladíssima, saiu entristecida, e ela voltou no outro dia para dizer o seguinte: ela saiu entristecida do laboratório, mas quando ela passou no caminho florido que a gente fez, ela parou, olhou para as flores, se sentiu tão bem, pegou uma florzinha e cheirou. Ela falou assim que aquilo fez ela sair tão bem que aquele mal-estar que ela tinha recebido pela notícia foi transformado por esse caminho florido, né? Então é isso, né? É santificar a mediunidade, o contato com os espíritos amigos, é isso, nós aplicarmos no dia a dia. Quando eu estava no Amazonas, né? Lá no meio da selva amazônica, por incrível que pareça, no meio da selva amazônica, em frente à minha casa, tinha um centro espírita. No meio da selva e na casa que eu aluguei. Já até comentei algumas vezes. Mas eu dando palestra, lendo as obras espíritas, né? E sempre a gente vê André Luiz falando, né? André Luiz, Emmanuel, falando que quando eles entram no mundo espiritual, a primeira coisa que chama a atenção deles é o que é? Flores belíssimas, o perfume que emana no ar, música maravilhosa aos ouvidos. Isso, gente, são aprendizados para a gente colocar na nossa vida. Não fala isso à toa. As obras espíritas é sobre a nossa vida. Então, quando nós chegamos nesse hospital, né, a recepção tinha uma TV que passava esses noticiários sanguinolentos, 7 horas da manhã. Então, imagina o clima. Então, a primeira coisa que nós conseguimos mudar foi tirar
as mensagens da TV, tirar a TV, o programa da TV e colocar as nossas mensagens espirituais. Logicamente, mensagens ecumênicas, não, né, com a temática espírita, mas as mensagens ecumênicas de André Luiz de Emmanuel, que fala sobre bem. E eu sempre coloco a fonte pequenininha, que é para o pessoal não ver que é de livro espírita, propositadamente. Quem quer ver, vai lá na TV pertinho para poder olhar, para poder enxergar. Por quê? Porque tem que ser ecumênico. Temos irmãos católicos, irmãos evangélicos. E eu achei até interessante um fato que aconteceu quando eu fico lá na porta, né, geralmente, no início da manhã, 6h30, abrindo a porta e dando bom dia para os pacientes que entram, recebendo os pacientes. E, né, ficaram sabendo que eu era espírita e tal, né, sem problema nenhum. E aí, mas aí teve uma paciente que eu achei muito engraçado, porque eu fui e estava atrás da porta. Quando ela entrou, a porta abriu a porta e me viu atrás da porta de branco. Ela sabendo que eu era espírita e ela era evangélica. Ela levou um susto comigo, ela, ai meu Deus, só fez o nome do pai umas 10 vezes, né? Porque ela sabia que eu era espírita, né? Então, por isso, né? As mensagens a gente não coloca a fonte por causa disso, porque eles têm uma outra percepção. Então, gente, é aplicar isso ao dia a dia, levar essa mensagem, mas é igual Paulo fala para nós, né? Evangelizar no dia a dia é usar tudo. E quando necessário, somente usar palavras, né? Então são esses atos do nosso dia a dia. Pois não, Ked? Pois é, a primeira vez que eu fui na sua administração, provavelmente, né? Porque eu já estou aqui há 12 anos, indo para os 13, que Natal, né? E eu já fui várias vezes, todo ano eu vou no laboratório, né? Fazer o check-upzinho previsto. A primeira vez que eu fui, que eu vi a TV com as mensagens, com os nomes bem pequenininhos realmente, e a música, eu imediatamente identifiquei que o diretor do laboratório era espírita. Na hora, né? Porque eu já identifiquei o Quem é ambiente. espírita sabe, né? A cor do laboratório, né? Mudou, verdinho, água. A Isso. TV, com as mensagens mesmo ecumênicas, mas eu identifiquei mensagens, né, de André Luiz, de outros, né? Chico Xavier, e a música. Aí eu cheguei para a mocinha lá e falei assim, onde é que tá as músicas que toca aqui? Ela falou, não é comigo, eu não sei. Até que eu procurei você, lembra, né? Uhum. Eu procurei você para você me dar as músicas, mas eu identifiquei na hora. Eu falei, o diretor aqui é espírita. E ele vai me receber e vai compartilhar as músicas comigo, eu tenho certeza. Quem conhece a doutrina espírita percebe, né? Esses ambientes, né? E eu exatamente coloquei lá as orientações de André Luiz, né? E aí o Márcio está fazendo um comentário aqui que André Luiz afirma que todas as pessoas possuem mediunidade, né? Nessa obra que a gente acabou de ver, né? Todas as pessoas possuem mediunidade. Mas o Márcio fala que no Livro dos Médiuns, a questão 159 do Livro dos Médiuns, diz que raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Então, o Márcio, quando no Livro dos Médiuns, Kardec fala, na questão 159, que raras são as pessoas que não possuem da mediunidade alguns rudimentos, é o seguinte, não é que ele não tenha mediunidade. A pessoa tem mediunidade, só que ela não percebe, não tem essa percepção da mediunidade que ela tem. Por exemplo, né? Você em determinada situação, você tem um pressentimento, você tem uma determinada visão,
você tem uma determinada sensibilidade. Ah, não vou passar por aqui, vou por ali, não vou fazer isso. E isso é você sentir as instruções dos nossos amigos espirituais, né? É sentir. Quando, né, nós estudamos, né, nós adentramos, nós aumentamos a percepção de entender essas pequenas coisas, Márcio, né? Entender essas pequenas coisas. Então, mediunidade não é somente ver o espírito, porque nós vimos os vários tipos de mediunidade, os 8 tipos de mediunidade, segundo Kardec, e a visão é apenas uma, né? A audição é outra, a psicografia é outra, os médios sensitivos, né? A sensibilidade de você entender uma determinada premonição, né? Então, é isso que o Kardec está tentando colocar, né? Ok, então vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então vamos lá. A maioria. Marco, não sei se vai complementar o que Márcio falou. Quando eu estava estudando o ESD, lá no Centro Espírita, esqueci o nome, meu Deus, do meu primeiro centro espírita. Manuel Nicodemus é o que eu estou agora. Barnulfo, como é o nome? Depois eu lembro o nome, agora não veio. Barçanufo, né? Barçanufo, isso, Felipe Camarão. Os professores falavam assim, que tinham pessoas que não tinham essa habilidade ostensiva, né? De sentir, que eles chamavam como se fosse assim, médium pedras, né? Que era necessário, porque numa situação de desenvolvimento da mediunidade ainda, da educação da mediunidade, você está num local em que todos os médios são ostensivos e não estão em educação ainda, estão no desenvolvimento, imagina o que aconteceria se não tivesse nenhum médium ali para parar. Aí ele explicava isso, porque tinha umas pessoas que diziam, eu não sinto nada. Você fala que sente isso, mas eu não sinto nada, eu não sinto absolutamente nada. Aí ela explicava assim, com essa linguagem, por isso que eu estou explicando com a mesma linguagem que ela falava, porque existem os médios videntes, né, os ostensivos, que sentem, têm uma maior sensibilidade. E tem os médios, que todos nós somos médios, e eu trago novamente a fala que todo mundo tem a glândula pineal, né? Que é o órgão que liga os dois mundos, então todo mundo tem mediunidade. Aí ela explicava assim, tem uns médios que não sentem, porque são chamados os médios pedras, que tem um objetivo ali, né? Então eu acho que é mais ou menos isso, assim, de você não sentir, não conseguir sentir essa vibração tátil na pele, de você conseguir fazer esse trabalho do médio falante, do vidente, mas que todos nós somos médios porque nós temos intuição, nós temos sonhos, né? Muitos dizem, eu não tenho mediunidade, mas sonha. Não, eu acho que você não deveria fazer isso. Eu acho que você deveria seguir esse outro caminho, dar conselho. De onde você tira essa sabedoria? De onde você fala essas coisas? Às vezes é de sonhos que você tem e que você não lembra naquele momento. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que por isso que tem lá mais ou menos essa explicação. Isso, muito bem colocado, né? Muito bem exemplificado. Né? Mas, igual a Adriana falou, todos somos médicos. Eurípides Barçanufo. Perdão, Barçanufo. foi meu primeiro centro espírita. Felipe Camarão. Eurípides Barçanufo. Muito bem, gente. Então é isso aí mesmo, né? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se dedica, mais a gente aumenta a nossa sensibilidade. Né? Outra observação, rapidinho. Eu abri, na hora que eu estava recebendo a leitura do exórdio, eu abri uma mensagem do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é justamente uma mensagem de um benfeitor, está no capítulo 13, Pensamento e Mediunidade, para a irmã Celina. Aí tem várias passagens que eu acho que cabe bem com o que... A mensagem, Marco, está na segunda página. No final da segunda página, né? Quando ele começa
a mensagem. É uma mensagem bem longa, tem 1, 2, 3, 4 páginas a mensagem desse amigo espiritual, né? Então, tem algumas partes que eu grifei aqui que eu acho que dá para complementar o que você já falou até agora. Tem uma passagem que ele fala assim, você já falou sobre a dificuldade de ser espírita fora do centro, né? Então, eu não vou mencionar nisso. E tem uma passagem, no meu livro, na página 140, que diz assim, e ninguém é médium na elevada conceituação do termo, no sentido do médium, né? Que tem essa capacidade de interligar os dois mundos, fazer essa comunicação, somente porque me contradizendo. Ninguém é médio na elevada conceituação do termo, somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos, de conformidade com os princípios superiores que nos enaltece o roteiro, é necessário concretizar-lhe a essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Né? Aí, depois ele, só para fechar, ele fala... amor santificante. Isso. Nossos pensamentos geram nossos atos. E nossos atos geram pensamentos nos outros. Por enquanto, só isso. É uma rede conectada, né? É uma rede conectada, isso. Aí vigiemos o pensamento, purificando no trabalho incessante do bem, para que afastemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. Né? Então, a gente vigiar o pensamento, purificando e trabalhando sempre na seara do bem, porque imaginar é criar. E toda criação tem vida e movimento, ainda que seja passageiro. Mas impõe responsabilidade à consciência que a manifesta. Então, o nosso pensamento, quando a gente pensa, existe uma certa materialidade em volta daquele pensamento, né? Mesmo que seja algo passageiro, mas você... depois o Marco pode explicar isso aí melhor. Então, são algumas passagens que eu pincelei. Não, excelente, né? E volto a lembrar a todos, né? Cada mensagem que é dita aqui, ela é direcionada pela espiritualidade a todos nós, viu? E que a gente não perca nenhuma informação. Pois não, Liana? O som, Liana, o microfone. Meu som, Liana. Colocando também, para exemplificar o que se estava discutindo aí sobre a questão, todos nós somos médios, às vezes a gente não sabe, né? Não consegue identificar. Aconteceu comigo o seguinte, há uma pessoa que considerada médium, né, uma pessoa que inclusive não sabia, evangélica, e de repente os fenômenos começaram a acontecer e eu identifiquei como médium pelo que ela fazia, pelo que ela dizia. E aí a coisa foi se prolongando de uma forma que irmãos se aproximaram de nós como mentores, colocando para a gente uma proposta de trabalho que nós havíamos vindo com uma missão. Ela podendo ouvir, podendo ver, e eu não consigo. Mas através dela, eram trazidos irmãos para que eu conversasse com eles. Muitas vezes irmãos que estavam perdidos, eles costumavam chamar irmãos desgarrados, e eles traziam para que através dessa pessoa eu tivesse o contato com esse irmão. E era pelo celular, uma conversa através do celular. Muitas vezes tarde da noite. Muitas vezes isso aconteceu. E depois espíritos voltavam para agradecer pelo que tinha conseguido, apesar de tanto mal que tentaram fazer para nós, né? Mas, de repente, conseguimos mostrar um caminho e pedir para que a gente não parasse esse trabalho, porque de onde eles estavam, havia muitos outros irmãos. E durante esse trabalho que a gente fazia, eu cheguei a questionar ao nosso mentor. Eu não me acho médium, né? Eu não consigo ver, não consigo ouvir.
E aí eles me explicaram, irmã, você tem o dom da palavra. É através da sua palavra, do diálogo que você mantém com esses irmãos que nós trazemos, que muitas vezes nós conseguimos. Às vezes era preciso, assim, uns 10 encontros para a gente conseguir fazê-lo entender que estava no outro plano, porque eles achavam que não estavam, queriam ver família, questionavam o local onde eles se encontravam, né? E aí eu comecei a compreender onde estava a minha mediunidade, através do diálogo que eu podia Isso. manter com esses irmãos. Em algumas obras, né, a gente vê, né, de André Luiz mostrando Lianda, né? No livro Entre a Terra e o Céu também mostrou, no próprio livro Os Mensageiros também, quando estava lá na casinha, naquela casa da senhorinha simplesinha, né, que servia como um local de encontro da espiritualidade amiga, mostrava o seguinte, que quando alguém ia falar naquela reunião, os mentores se posicionavam próximos e intuíam a fala daquela pessoa, né? Então, é isso. A sua mediunidade é essa recepção da espiritualidade amiga em poder traduzir em palavras de luz, né? Embora você não sinta, você se expressa, você tem essa facilidade de captar a espiritualidade e deixá-la que ela expresse através de sua voz, né? Então, é isso daí. A gente consegue perceber isso na sua oração, né? Quando você faz oração de abertura. Você está trazendo a espiritualidade amiga em forma de palavras para a gente, né? Embora você não perceba, você flui naturalmente, né? O que vem do alto, né? Então, é isso daí. Então, mediunidade é isso. Muito bem. Só complementando, Eliana, ela não faz só isso com os desencarnados, não, é com os encarnados também. Tanto que no nosso grupo a gente chamava ela de mensageira da paz. Sim. Eu desconheci esse cognome. Então, é isso daí. As conexões de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, né? Então, é uma conexão, né? Muito bom, muito bem. Então, vamos dar continuidade, se ninguém quer fazer mais nenhum comentário, né? Excelente. É assim que tem que ser o estudo, participativo, porque a espiritualidade quer falar, vocês têm que deixar a espiritualidade falar, através de vocês. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, da mediunidade, que eles estavam observando, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo, né? Então, a gente sempre vai ouvir, né, nas obras espíritas falando sobre esse vaso receptivo divino, né? Então, esse vaso receptivo divino somos nós, né? Nós somos um vaso receptivo divino. Por quê? Porque nós abrigamos o nosso corpo, a nossa alma, e somos um vaso, por quê? Porque ali é o instrumento de conexão com os planos superiores, né? Então, nós somos um vaso receptivo divino. Emmanuel tem um livro chamado Livro da Esperança. Esse Livro da Esperança, o capítulo 53, chama uma bênção maior, enfatizando esse livro, o nosso corpo, como um vaso receptivo divino, né? Ele começa o livro, esse capítulo, com uma citação do Evangelho. Então, ele traz as palavras de Cristo através da escrita de Mateus. Então, Mateus, no capítulo 13, no seu versículo 16, ele nos escreve o que Cristo disse. Então, segundo Mateus, nesse versículo, ele nos diz, Cristo dizendo, mas bem-aventurado
são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, né? Isso é de uma complexidade tamanha, embora possa parecer simples aos nossos olhos, né? Então, quando Cristo ele enfatiza, né, que bem-aventurado, ele começa a falar bem-aventurados, né? Então, bem-aventurados é um fenômeno maravilhoso. Então, bem-aventurados ventura é o caminho da felicidade. Adventure é aquele caminho que te joga para a felicidade. E bem-aventurados é aqueles que seguem o caminho do bem, que é o caminho para te colocar na felicidade, no caminho da felicidade. Então, nós estamos no caminho da felicidade quando nós compreendemos que os nossos bens são o que nos coloca nesse caminho da felicidade é quando nós percebemos que os nossos olhos enxergam e que nossos ouvidos escutam. Mas é enxergar mais além. Enxergar mais além. Por isso que Sun Tzu, num livro chamado A Arte da Guerra, né, um livro famoso, que o pessoal acha que é a guerra bélica, na verdade, a arte da guerra é a arte do confronto conosco mesmo, nesse intuito de nos fazer crescer, essa guerra interna. Então, Sun Tzu fala que não é necessário ter olhos abertos para enxergar um trovão. Não é necessário ter ouvidos olhos abertos para enxergar o relâmpago, a luz. Ter ouvidos afiados para escutar um trovão. O que é necessário é nós termos sensibilidade para que nós possamos enxergar e escutar o que simplesmente não é conseguido ver nem ouvir, né? Então, quando Cristo nos fala bem-aventurados, quando nós percebemos que nós temos olhos de ver, é quando nós percebemos que nós conseguimos enxergar mais além. Porque senão um amigo nosso, um irmão nosso que é desprovido dos olhos físicos, não seria bem-aventurado, não. É bem-aventurado quando nós conseguimos entender que nós podemos enxergar mais além. E é isso que o nosso estudo nos mostra, é isso que a Adriana nos comentou sobre mediunidade, é isso que a Eliana nos exemplificou, é essa bem-aventurança. Eu consigo enxergar além, eu consigo compreender as coisas com mais facilidade. Escutar, eu consigo escutar além das palavras, porque escutar, todo mundo que tem a capacidade auditiva consegue. Mas aí um irmão nosso que é deficiente auditivo não teria essa bem-aventurança? Não, não. É escutar por além das palavras. É nós compreendermos o irmão nosso que está sofrendo, que está nos emitindo esses sinais de sofrimento, né? Que vão muito além das palavras, né? Então, quando nós começamos a perceber isso, compreender o próximo que está perto de nós, com uma sensibilidade mais além do que a sensibilidade apenas física, nós temos olhos de ver e ouvidos de escutar, conforme Cristo nos fala, através de Mateus, no seu capítulo 13, versículo 16. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, é chamado Sede Perfeitos, né? E aqui eu só lembro o seguinte, nada por acaso, né? Eu só lembro o seguinte, o número 12, né? É o número da integralidade, da totalidade, né? Por isso que Cristo exemplifica com 12 apóstolos, que são seus discípulos que representam a humanidade inteira, né? O livro dos Espíritos, a terceira parte do livro dos Espíritos, que fala a lei divina, né, que traz para a gente, traz 12 capítulos, embora sejam 10 leis, trazem 12 capítulos. Integralidade,
para nós entendermos por completo a lei de Deus. O primeiro capítulo explica o que é a lei divina. Os 10 próximos, o segundo até o 11º, coloca as 10 leis divinas segundo Kardec. E o último capítulo, que é o capítulo 12, é a perfeição moral. Capítulo 12. Por que vocês acham que o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, é sedes perfeitos? Sedes perfeitos. Porque o capítulo 12, lá do Livro dos Espíritos, da terceira parte, é a perfeição moral. É integralidade. É para onde nós caminhamos quando nós integralizamos a verdade em nós. Nós vamos falar mais à frente que é a verdade dos ensinamentos do Cristo, né? Então, tudo é conectado. Tudo tem um porquê. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 12, que chama Sedes Perfeito, o item 11 traz para a gente o seguinte: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, que é instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então, a gente tem que cuidar do corpo e do espírito como um conjunto único nosso. E ele completa Kardec: não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então, mostrando para a gente a misericórdia de Deus, que a gente não fique se punindo pelos erros cometidos pelo nosso livre-arbítrio mal aplicado. Nós desconhecíamos. Se conhecíamos, nós não empregamos o conhecimento naquela escolha, né? Então, traz a misericórdia divina, falando para a gente não ficar se culpando, se martelando, né? O remorso é isso, né? O remorso é o regurgitamento das nossas más ações que nós cometemos no pretérito. Regurgitar é aquilo que o boi faz, né? Por isso que é chamado de ruminante, né? Ele come o capim, engole e o capim volta. Ele mastiga, engole, fica lá no estômago, no primeiro estômago dele, ele volta, rumina e mastiga. Isso é remorso. Isso não cabe a gente não é ruminante, né? A gente não é ruminante. Praticou alguma coisa indevida, aprendamos com os erros e sigamos para frente. Caminhamos para frente para não errar mais, né? Então é isso que Emmanuel está falando. Cuidemos do corpo, cuidemos do espírito e não nos punamos, né? Não entremos nessa punição de nós para nós mesmos. Então vamos lá, vamos continuar. E aí Emmanuel, nesse livro chamado Livro da Esperança, ele explica. Então, eu vou trazer apenas 2 linhas da explicação de Emmanuel. Teu corpo é tua bênção maior. Auxilia-o com diligência, para que ele te auxilie com segurança. Então, a gente tem que auxiliar o nosso corpo. Cuidar do nosso corpo com diligência é com cuidado, né? Aquele cuidado com o nosso corpo. Para quê? Para que ele nos auxilie com segurança, que o nosso corpo nos auxilie. Nos auxiliar como? Sendo um vaso receptivo divino. Educa-o para que te apoie a educação necessária. Eduquemos o nosso corpo para que ele nos apoie a educação que é necessária a nós. Educar o nosso corpo é cuidar das nossas atitudes, é cuidar dos nossos pensamentos, é combater essas larvas psicossomáticas. O que são larvas psicossomáticas? São larvas que nós criamos com pensamento destrutivo de nós mesmos, e essas larvas, ela destrói
as nossas células, elas denigram o nosso corpo, né? Então, que a gente cuide do nosso corpo mental, físico, mas principalmente junto com o nosso espírito, né? Então, é isso que nós vamos adentrar agora, que André Luiz está comentando. Então, vamos continuar. Então, ele está falando: a maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares da limpeza do vaso receptivo, né? Dividem inexoravelmente matéria e espírito. Então, aqueles irmãozinhos que estavam lá falindo mediunicamente, por quê? Porque eles não cuidavam do vaso receptivo, né, do corpo. Então, nós vimos uma senhora que se entregava à glutonaria, ou seja, a cumilança em excesso. O outro que se entregava aos desvios do sexo em excesso, né? Não aquele sexo amável, bonito, mas o sexo pervertido, né? Então, no próprio capítulo 12, né, no que chama Sedes Perfeitos, nesse item 11, o item 11 chama Cuidar do Corpo e do Espírito. Cuidar do corpo e do espírito. Então, quando o André Luiz nos fala do que Alexandre estava mostrando para ele, que aqueles irmãozinhos, eles dividiam inexoravelmente matéria e espírito, dividir inexoravelmente é dividir inflexivelmente, né? Eles dividiam, eles não tinham aquela flexibilidade de entender que é matéria junto do espírito. Eles achavam que matéria era lá e espírito acolá, e não era um conjunto completo. Eles achavam que fazer coisas espirituais era independentemente do cuidado que ele tinha com o corpo dele. Não, era uma coisa ligada à outra. E aí Kardec nos diz que a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, né? Então, essa necessidade de nós cuidarmos do nosso corpo, porque o nosso corpo influencia sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Ou seja, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque a nossa alma, no momento que nós estamos encarnados, é cativa do nosso corpo. Então, ter uma alma sadia é necessário que você tenha um corpo sadio. Mas você, eu sou deficiente físico, então significa que a minha alma vai ser sadia? Não. Você tem deficiência de uma parte do seu corpo físico, mas o que você tem, você deixe sadio. Você deixa sadio. E aí Kardec continua: para que essa prisioneira viva, ou seja, a nossa alma, que está viva dentro do nosso corpo, cuidando do nosso corpo, nós cuidando do nosso corpo, essa alma se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade. Tem o corpo de estar são, disposto, forte, né? Então, nós cuidarmos do nosso corpo é dar essa sensação de liberdade para a nossa alma. E ele completa: o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem, dizendo a esses pesquisadores, por eles se acharem em dependência, dizendo esses pesquisadores que o corpo e a alma se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos, né? Então, corpo e alma, cuidar de ambos. E aí Emmanuel completa: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, que é instrumento daquela, ou seja, instrumento da sua alma. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então, cuidar do nosso corpo também é nós entendermos da lei da natureza. É nós sabermos que nós temos um limite. Temos um limite para nos esforçarmos fisicamente, temos um limite para trabalhar,
temos o limite que nós temos que conceder o corpo ao repouso, nem nas colônias espirituais, os nossos irmãozinhos, eles abrem a mão do repouso. Se nós observarmos no nosso estudo do livro No Nosso Lar, mostra lá que eles têm que ter obrigatoriamente 8 horas de descanso. O trabalho não é contínuo, né? Então é isso. Entender a lei da natureza e saber disso. Nós temos um limite. A partir daquele limite, nós temos que parar, né? Então é cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Vamos continuar. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos. Quando nós, estudantes da verdade, então Alexandre está falando, esses irmãozinhos, eles colocam a alma e o corpo em condições opostas. Enquanto nós, aí ele fala, ele, né, com a espiritualidade que está com ele, estudantes da verdade. Então, meus amigos, nós estudantes, então André Luiz passa esse piscãozinho da gente. Nós somos estudiosos da verdade. E o que é ser estudioso da verdade? Ser estudioso da verdade é estudar os ensinamentos do Cristo. É praticar a doutrina espírita no dia a dia. E aí tem um livrozinho chamado Jesus no Lar, né? E quem dita para Chico é o espírito Neio Lúcio. O espírito Neio Lúcio, ele, nesse capítulo 18, ele que escreve esse livro chamado A Bênção do Estímulo. Então, é uma historinha que nos diz a espiritualidade sobre acontecimentos do Cristo com seus discípulos. Então, Neio Lúcio traz para a gente o seguinte: comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns. Quando Filipe... Então, os aprendizes são os discípulos. Então, o Neio Lúcio está falando, os discípulos estavam conversando sobre a verdade, que deve constituir dever primordial. Quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez por reportar-se André à fraqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Então, o Cristo exemplificando para os discípulos. Então, a verdade é isso. A verdade é tudo que vem com o ensinamento do Cristo. Tudo que vem com o ensinamento do Cristo, né? Então, por isso que Alexandre, nós, estudantes da verdade, nós que nos abrimos para aprender com Cristo. A doutrina dos Espíritos vem para isso, para nos ensinar o que Cristo colocou para nós. Então, o Senhor tomou a palavra, ou seja, Cristo tomou a palavra atencioso. Ele conta uma historinha, Cristo, para os discípulos. Devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos, de uma semana para outra, e em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito, e morreu, após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesmo, ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos ao redor de velha mesa que lhes restava, e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou, sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto,
os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não seria justo o esforço para resgatar com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte. E se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Então a mãe estava convidando os filhos para abrir aquela caixinha cofre mais tarde, quando eles pelo menos empregassem o trabalho deles para justificar o ganho que eles teriam com a abertura da caixa. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração. E com tanto devotamento se portaram que, fim dos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem um legado intacto. Aquele presente, o cofre que o pai tinha deixado. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com a sombra dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte, do mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda aos ímpios. Aquele que trabalha com a mão enganosa empobrece. Todavia, as mãos dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inovidável lição que o caminho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre, Jesus, sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e, fim da ligeira pausa, terminou, sentencioso. Quem classificaria de enganosa e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso lar, seja o nosso falar, sim, sim, e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro, ou seja, aquela partezinha final das árvores, onde que vai dar o fruto, esse é o grelo. Então, o grelo tenro é a promessa do fruto. A pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a cadeia da esperança, né? Então, pessoal, quando diz quanto a nós, estudantes da verdade, quanto a nós que estamos empenhados em entender as entrelinhas do Cristo, que nós nos empenhamos em entender essa verdade, as entrelinhas dos ensinamentos do Cristo, aplicar a verdade no nosso dia a dia, né? E que nós nunca, né, espezinhemos em dar a esperança a nenhum de nossos irmãos. Essa é a mensagem desse texto. Então, vamos continuar. Quanto a nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre um e outro, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras, né? Toda organização universal, ou seja, tudo que é criado por Deus, né? Tudo que nós conhecemos é baseado em vibrações, né? Que nós não perquemos isso da mente. Nós somos vibração pura. Por isso, abaixando a vibração, nós nos conectamos com irmãozinhos de vibração baixa. Elevando as nossas vibrações,
nos conectamos com irmãozinhos de alta vibração. Tudo se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, fala Alexandre para André Luiz, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer uma boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de forças, os quais retêm a alma em círculos inferiores. Então, o problema é os excessos. O excesso. O próprio Pedro, quando Paulo de Tarso, depois que ele perde tudo, né? O único lugar que ele tinha para procurar ajuda era na casa do caminho. E Pedro, quando atende Paulo, o conselho de Pedro para Paulo é esse: o melhor caminho, Paulo, é o equilíbrio, né? Então, os excessos representam desperdícios lamentáveis de forças, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Então, todo excesso nos abaixa vibracionalmente. Abaixar vibracionalmente é isso, reter-nos nos círculos inferiores. Casimiro Cunha, ele tem um livro chamado Coletâneas do Além. O capítulo 6 é chamado Provérbios Antigos, que é escrito por Casimiro. E aí eu trago 3 estrofezinhas de Casimiro. Ele começa falando: trabalha atendendo a Deus, seja o inverno ou a primavera. Recorda que o dia findo nunca mais se recupera. Então é isso que a mãe passou para os filhos no Conselho de Jesus, né? O valor do trabalho. Só pegar o dinheiro fruto do trabalho intenso, né? Do trabalho santificado. E Casimiro continua: desconfia da bondade de todo e qualquer irmão que passa o dia a queixar-se dos espinhos da ingratidão, né? Daqueles que todo reclama. Esse é o irmão que nós precisamos de dar luz para ele. E ele termina, o que eu quero trazer para nós, é o seguinte: com relação aos excessos, representam desperdícios lamentáveis de força. Casimiro traz para a gente o seguinte: equilibra-te na estrada, não guardes excesso algum. O lobo farto, igualmente, no outro dia, ele vai fazer jejum. Então, que nós mantenhamos o nosso equilíbrio sempre, de tudo na vida, né? Estudarmos a doutrina espírita é isso, é um autoconhecimento, é um automelhoramento que nos leva a procurar o melhor ponto de equilíbrio do nosso espírito, né? Então, vamos dar continuidade. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres da sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Então, nós temos que viver bem, viver em paz, para poder trazer o equilíbrio para nós. E nós necessitamos desse equilíbrio para nós nos avançar vibracionalmente, né, com os patamares da espiritualidade amiga. Exclamei, né, André Luiz falando para Alexandre, depois de toda essa explicação de André Luiz, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos amigos congregados aqui? Por que não os adverti-los austeramente? Então, eles estão vendo esses irmãozinhos, né, que estão falindo com causa justificável ali, né, plausível, mostrar para ele por que ele está falindo. Aí Alexandre responde. Alexandre sorriu benévolo e acentuou: não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, ajudá-lo no caminho educativo, né? Então, quando nós nos encontramos nesse estudo, né, esse estudo é para nos fortalecer
e nos redirecionar sempre para esse caminho educativo. Então é importante, né, esse estudo semanal, porque a gente tende a desviar do nosso caminho educativo. E vem às quartas-feiras, nós, André Luiz e Alexandre, puxam a nossa orelha, nos colocam no caminho de novo, colocam nossas pernas igual criancinha, né, que tem que colocar um andador para que ela consiga andar. É esses andadores da espiritualidade amiga, né, nesse estudo educativo que nós fazemos. Então, temos que ajudá-lo no caminho educativo. O orientador deixou de... Marcos, Oi. até porque não se pode interferir no livre-arbítrio deles, né? Eles têm que se educar, se preparar, mas ter a sua própria decisão de caminhar dentro daquilo que precisa ser caminhado. Se toda vez que cometermos um deslize, alguma coisa qualquer, alguém for interferir no nosso livre-arbítrio, já não somos nós que estamos tomando decisões. É por aí? Por aí, com certeza, Guto. Com certeza. É, isso mesmo. Tudo bem exemplificado, né? Então, o orientador deixou de sorrir e acrescentou: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir, ou seja, não se pode abrir mão das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante, né? Então, é aquilo que a gente, né, fala aqui, né? Sempre fala aqui, a necessidade de nós criarmos base. E a base é isso, né? A necessidade de nós adentrarmos no estudo, no conhecimento de nós mesmos, né? Quando nós estudamos, nós tentamos nos conhecer, nós vamos criando base para que nós possamos evoluir, para que nós possamos alçar patamares superiores. Então, é isso que André Luiz e Alexandre estão falando. Excetuando-se, porém, com ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconsciente. Então, olha que bacana, né? Então, Alexandre está falando que, mesmo que esses irmãozinhos, né, eles não consigam entrar em trabalho mediúnico, eles são credores da espiritualidade amiga pelo esforço que eles estão fazendo, né? Então, a espiritualidade amiga não desiste, tá tendo um esforço, eles estão ali acompanhando, né? Mas temos que crescer por nosso próprio esforço, pelo nosso próprio empenho. Então, é interessante que ele fala, né, mediunidade ou percepção santificante, né? Então, falando que a mediunidade é isso, essa percepção nossa, né? Essa percepção que nós temos de compreender a necessidade do estudo, a necessidade do trabalho no bem, a necessidade de caminhar corretamente, a necessidade de fazer o bem, a necessidade de ser uma pessoa melhor, a necessidade de se melhorar, de se autoconhecer. E isso são percepções santificantes. E quanto mais nós nos adentramos nos nossos encontros, mais nós reavivamos em nós essas necessidades. E quanto mais nós colocamos essas necessidades dentro da gente, mais a gente atrai a espiritualidade do bem, porque a gente torna-se credor deles. Por quê? Quando a gente se trabalha em nós mesmos, querendo melhorar para fazer o bem, eles percebem isso como uma dádiva nossa para com eles, né? Então, nós somos credores da espiritualidade amiga pelo nosso esforço em caminhar no bem. Os tenros embriões, fala Alexandre,
Os termos embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. Viu, moçada? Puxão de orelha. Todas as nossas reuniões são proveitosas. Mas não falou que algumas, não falou só as reuniões que a gente participa. Não todas, né? Então, que a gente não falte nenhuma. Por quê? Porque todas são proveitosas, todas têm mensagens para nós, todas têm a presença da espiritualidade amiga, nos fortificando e abençoando o nosso lar. Vocês podem ter certeza, né? O lar está abençoado, está fortificado pela presença dos irmãos espirituais e amigos, né? O ar está aromatizado pela espiritualidade amiga, né? Então, por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. E, ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo, né? Então, isso é para gente. Por mais que a gente vacila no dia a dia, na semana, né? Por mais que algum ponto ou outro a gente não consiga se manter no trilho, quando a gente volta para o estudo com a intenção de se tomar o prumo novamente, a espiritualidade amiga fala isso. Tudo faremos por defendê-los. É a frase da espiritualidade amiga. Tudo fará para nos defendermos, para nos defender externamente, para nos defender internamente contra os maus pensamentos que nós próprios geramos, né? Então é esse o fim do 3º capítulo do nosso livro Os Missionários da Luz, capítulo entendido como desenvolvimento mediúnico, ou seja, capítulo como agora nós entendemos como desenvolvimento da nossa percepção, em bem entender as nossas sensibilidades, as nossas intuições, né? As nossas dicas do nosso protetor, do nosso anjo guardião, né? Então, mediunidade é isso. Então, pergunto se tem alguém que tem algum comentário de finalização. Não tendo, nós encerramos para a prece final. Nós convidamos Deixa a só Isabel. eu falar uma Pois coisa. não, Razão. Eu queria agradecer, porque eu acho que hoje, e me desculpar que eu não tive nos últimos 2 encontros, mas hoje muitas coisas foram para mim. Muitas, assim. Muitas mesmo. Embora eu não falei lá na hora, mas muitas coisas me tocaram. Coisas que eu estava, inclusive, esperando respostas. Então, estou passando para agradecer a vocês. Viu? É a percepção santificante isso. Ver e ouvido de escutar, né? Obrigada. Então, a gente agradece a espiritualidade amiga por ter colocado essas mensagens aqui hoje para todos nós, né? Então, pergunto se tem algum voluntário para poder fazer a prece de finalização. Acho que a Malu é voluntária, Malu, para a prece de finalização. Está sem voz? Tá, então a Isabel está levantando a mão lá, né, Isabel? Bora lá. Agradecendo a essa noite de estudos riquíssima, de conhecimentos, de aprendizados, agradecendo a espiritualidade amiga que nos orienta, que nos acompanha, nos assessora e nos ilumina cada dia, a cada encontro, mais ainda esse nosso caminho de aprendizado, de esclarecimentos e auxílio a tudo aquilo que buscamos e aspiramos, e temos também dúvidas e temos anseios. E esse encontro, ele vem muitas vezes para nos aquietar
nos mostrar o caminho, nos iluminar. Então, agradecer a você que conduz esse estudo, que se dedica, que Deus te ilumine, que tu siga nesse caminho, nos ajudando. Agradecer a todos os colegas que fazem as suas colocações sempre bastante oportunas, que vai enriquecendo cada dia mais esse estudo. Então, finalizando esses agradecimentos, convido que oremos a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, boa noite a todos e muito obrigada por tudo. Amém, que assim seja. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Então, que nós nos retornemos aqui na quarta-feira que vem para darmos continuidade a esse estudo maravilhoso da doutrina espírita. Uma boa noite a todos. Verdade. Boa noite, moçada.